Fala galerinha linda, tudo bem? Tudo ótimo, galerinha? É muito bom estar aqui, né, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? Esse manual Deus deixou aqui na terra para me abençoar e abençoar você que está passando por necessidade, por dificuldade. Às vezes você precisa de uma palavra de conforto e você não tem, e com esse podcast agora, Deus ele quer te abençoar, ele quer te enriquecer espiritualmente. E aí, Vini, olha só, eu trouxe uma palavra especial para vocês hoje. Eu quero dizer para você que bem antes de você nascer, Deus ele tinha te escolhido. E às vezes as pessoas não têm uma esperança, né? E acabam se suicidando, outras pessoas acabam perdendo o amor das outras pessoas. E isso tudo é bíblico, mas eu quero dizer para vocês que está nesta noite aqui, ou amanhã, ou tarde, no seu horário que você vai assistir, eu quero dizer que Deus é contigo. Amém. A cada momento da tua vida. E no livro de Jeremias, nós vamos discutir aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 5, é um livro que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas que necessitam da palavra. Eu também necessito da palavra. Eu quero deixar também bem claro para vocês aqui que toda vez que esse versículo é lido, eu trago ele para a minha vida. Você pode também trazer para a sua vida, você também, viu? Tá bom? Amém. Os bastidores também podem Com trazer para certeza. suas vidas aí. E é só alegria. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, na minha palavra, que é na tradução João Ferreira de Almeida, se você tiver uma Bíblia aí. Na minha tradução fala assim, ó: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profetas às nações. Olha que maravilha! Então, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está falando, Vini, que antes, Vini, de você nascer, né, Deus ele já tinha te escolhido. Amém. Você vê que um casal ali, ele tem uma relação sexual, eles se conheceram, teve uma relação sexual, dali, do relação sexual saiu aqueles... O espermatozoide que se encontrou com o óvulo da mulher e ali formou uma criança, né? Aquela criança se formou naquele ventre e a mãe inventando todo o cuidado, mas eu quero dizer para você que bem antes de vocês imaginarem sido nascido no ventre materno, Deus já tinha escolhido. Que é aqui diz no livro de Jeremias e está na Bíblia, eu creio. Amém. Né, Vini? Aí diz aqui, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, eu quero dizer para você que todas as suas dificuldades, Deus ele já conhece. Amém. E aí, assim, tem muitas pessoas, né, que foram vítimas de abuso, e aí elas acabam achando que não, né? Acabam achando que na verdade ela veio por acidente para o mundo, e pode ter sido um acidente, questão ali carnal, né, dos pais e tal. Realmente. Mas Deus já tinha planejado, Deus já tinha colocado, já tinha um plano para sua vida, já tinha um plano para minha, para sua. Independente, né, de qualquer situação que você tenha passado, como o Vini acabou de ressaltar, os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida e nem na minha vida. Muitas pessoas evangélicas, né? Eu sou evangélico, mas existem muitas denominações evangélicas que falam assim, Deus tem um plano na tua vida, mas eu discordo, porque Deus não tem um plano na minha vida. Deus tem vários planos na tua vida e na minha vida. São vários planos, porque se Deus ele fez o primeiro plano na tua vida, não deu certo, Deus ele vai te abandonar ali? Não, de maneira nenhuma. Deus prepara, sempre Deus vai preparando coisas novas, porque Ele te escolheu antes de você nascer. Muitas pessoas dizem, mas Deus, já que Ele me escolheu, isso aqui já é uma quebra de objeção, né? Que as pessoas falam, mas se Deus me escolheu, você agora está assistindo, vai falar, mas se Deus me escolheu, por que eu estou sofrendo? Eu quero falar para você que se o bem existe, o mal também existe, né? Então, se Deus ele traz a chuva sobre os bons, os maus também recebem a chuva, né? Então, vai dizer que o sol nasceu para todos, né? O sol nasceu para todos, então o justo para o injusto. O justo viverá pela fé. Então, se Deus ele te abençoa as pessoas injustas, você também é abençoado. Porém, tem uma diferença muito grande. Existem aquelas pessoas que são abençoadas e não sabem lidar com as bênçãos que Deus lhe deu. Então elas gastam suas bênçãos que Deus lhe deu e não abençoam outras pessoas. Já existem aquelas pessoas que são abençoadas para abençoar outras pessoas, assim como José foi, né? José ele foi abençoado para abençoar outra pessoa, porque ele foi um escolhido de Deus, baseado na palavra. Então, bem antes de José nascer, passar por toda aquela dificuldade, Deus já tinha escolhido ele dentro do ventre materno. E Deus falou a José, eu te escolhi, você agora vai passar por toda a dificuldade, por todos os problemas, porém eu sou contigo. E você pode ver na palavra de Deus que José foi um homem que passou por várias dificuldades dentro do Egito, várias dificuldades, em momento algum ele deixou de acreditar no chamado dele.
E acabou que o que no final da história de José? Que ele voltou, os seus irmãos voltaram para poder pedir comida a ele, sendo que ele foi vendido pelos seus irmãos. Como ele foi vendido pelos seus irmãos? Um escravo, né? E isso como escravo, ele poderia agora falar assim, não, vocês agora eu não quero contar com vocês. Ele tinha toda a autoridade para falar isso. Mas quando ele viu os seus irmãos, eles ficaram felizes porque os seus irmãos estavam vivos. Então ele não alimentou aquele rancor no seu coração, né? É o que hoje as pessoas, infelizmente, têm depressão, têm problemas em sua vida. Por quê? Porque não querem aceitar o perdão de Deus ou não querem perdoar as pessoas. Até porque Deus não perdoa conforme a gente perdoa o próprio. Isso, né? é assim bíblico. Que tá O Mateus fala, né? Na oração que Jesus ensina, né? E pô, isso é muito incrível, porque às vezes você está querendo receber o perdão de Deus, só que você ainda tem algo contra o seu irmão. E ali também vai dizer na palavra que se a gente tem algo contra o nosso irmão e a gente vai fazer uma oferta para Deus, que a gente deixa a nossa oferta ali no altar, Isso, vai resolver com o seu irmão e depois você volta para ofertar a Deus, porque Deus vai aceitar aquilo que a gente faz de coração, com o coração limpo. Com certeza, com certeza. Então, tudo na palavra de Deus é fiel e verdadeiro, né? Deus fala assim, ó, essas palavras são fiéis e verdadeiras, então eu acredito, né, Vini? Então, quando Deus fala que Ele me escolheu, eu tenho isso como uma promessa. Quando eu descobri esse versículo bíblico de Jeremias capítulo 1, versículo 5, eu entendi que eu não vim a esta terra por um acaso. Eu não vim nessa terra por um acaso. Algumas pessoas acreditam que veio do macaco, outras pessoas acreditam que veio do Big Bang, mas eu acredito que eu vim do pó da terra, que eu vim de Deus. Então sou a imagem e semelhança do meu Deus, o meu Criador. E Vini, para completar também aquele versículo bíblico lá de Jeremias capítulo 1, versículo 5, no livro de Isaías capítulo 49, versículo 15, tem uma coisa interessante. Olha só, diz assim, Vini: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você está vendo, então, por mais dificuldades que eu e você passe, que você, ouvinte, está aí também, né, telespectador, tá assistindo aí agora, eu quero dizer para você que, independente do que você passe, Deus, ele nunca vai se esquecer de você, e nem de mim. Por quê? Porque ele te escolheu no ventre materno, como diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Então, já que ele te escolheu, por que ele vai te abandonar? Hora nenhuma ele vai te abandonar. Ainda diz aqui, ó, que uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda mama, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. E você pode ver aí em jornais, já passados relatos e mais relatos de pessoas, de mães que esqueceram seus filhos num ponto de ônibus, esqueceram seus filhos em uma festa, esqueceram seus filhos em algum encontro. Uma coisa mais interessante, a própria mãe de Jesus esqueceu Jesus. E aí, em brincadeira, a própria mãe de Jesus, no livro de Mateus, fala, né, que ela foi levar Jesus para um local, daqui a pouco se bateu no meio da galerinha ali, ela se perdeu, se picou, foi embora. Quando ela deu fé, ela já estava em outra cidade. Então ela voltou. Quando ela voltou, ela procurou Jesus, não encontrou. Quando foi lá na sinagoga onde Jesus estava? Na sinagoga, estava orando. E as pessoas que estavam ali ficavam impressionadas com a sabedoria que ele tinha ali, né? Então, o versículo bíblico de Isaías 49, versículo 15, fala que mesmo que uma mãe se esquecer, por você ser escolhido de Deus, ele, todavia, não se esquece de mim e nem de você. Isso é maravilhoso. Pessoas já não têm mais esperanças hoje, né? As pessoas hoje têm uma esperança em um celular, nas redes sociais, televisão, no dia a dia, mas esquecem de que a sua esperança está na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes até colocamos expectativa e esperança em outras pessoas, né? Achando que a pessoa não vai decepcionar, que a pessoa não vai errar com a gente, mas assim como a gente erra com outras pessoas, as pessoas também erram com a gente. Com certeza. Então, quando a gente está dependente somente de Deus, aí que a gente pode ficar tranquilo, porque Deus não vai errar com a gente, né? O plano dele, por mais que às vezes a gente olhe e pense assim, poxa, não, Deus ali, eu tô colocando essa expectativa aqui, Deus está me frustrando aqui nesse plano, porque eu queria que fosse de uma maneira e está sendo de outra. Mas na verdade é que por mais que algo dê errado, se foi Deus que planejou, pode ter certeza que aquilo é o melhor pra gente. Com certeza, com certeza. Evinho, deixa eu falar pra você.
sempre quando Deus ele manda uma palavra para você, a palavra de Deus fala que a minha palavra não volta vazia. Né? Existem tantas pessoas no mundo que estão sofrendo, pessoas dentro de religiões estão esquecendo de que o Deus Todo-Poderoso pode lhe abençoar, pode lhe proteger. Deus ele tem várias oportunidades para o ser humano, a ponto de enviar o seu filho para dar esperança ao ser humano, né? A gente vivia sem esperança, mas por esse simples amor, por esse simples fato, então Deus ele une a esperança da raça humana, a ponto de enviar o seu filho para morrer por cada um de nós. Então, quantas pessoas tem aí em religiões que estão sofrendo em depressão, né? Pessoas que estão no dia a dia, não perdoando as outras pessoas, às vezes fez algo de errado e não pede perdão a Deus, ou pede perdão a Deus e não aceita o perdão de Deus, sendo que Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados, a ponto de pegar nossos pecados e lançar nas profundezas do mar, e daquele pecado não se lembrar mais. Então, nosso Deus ele é maravilhoso, né? Tem outro versículo bíblico que combina com Jeremias, capítulo 1, versículo 5 e Isaías 49, versículo 15, que é João, capítulo 15, versículo 16, fala assim, ó: não foste vós que me escolhestes a mim. Olha para isso, Vini. Não foi nem eu nem você. Não foi eu nem você, ouvinte, que escolheu a Deus de maneira nenhuma. Ele fala aqui ainda, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedides ao meu Pai em meu nome, eu vos conceda. Olha onde entra a lei da atração. Tudo que você pedir ao nome do Pai, Ele vai te conceder. Então assim, ó, não foi eu, nem você que escolheu a Deus. Não foi eu, nem você. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Isso é maravilhoso. Ah, mas eu sofro muito. Você é escolhido de Deus. Às vezes esse sofrimento que você está passando tem um propósito. Tudo tem um propósito aqui na Terra. Tudo tem um propósito. Às vezes você pode estar se questionando, mas por que eu estou sofrendo, Senhor? É muita coisa, eu não aguento. Deus ele só te dá uma cruz que você pode carregar. Ah, mas eu sou muito fraco, mas o que é que o inimigo de Deus faz? Já que Deus ele te deu uma cruz para tu carregar, ele faz assim. Como ele é o acusador, ele fala, ó, você é um pecador miserável. Você não consegue vencer. Vá, se mate. Ninguém gosta de você, seus parentes não lhe suportam. Você é um derrotado. Você pecou ontem, você vai pecar hoje de novo porque você é um destruído. Você é um pecador. Mas o trabalho de Satanás é esse. É acusar. As pessoas esquecem disso, filho. As pessoas esquecem disso. Vocês, eu, às vezes esquecemos disso. Que o trabalho do inimigo é acusar. Ele só tem esse trabalho. Acusar você e a mim para nos deixar tristes. Para entrar na depressão. Tentar o suicídio. Tentar fazer maldade com outras pessoas. Isso. Ele gosta de fazer isso porque ele é acusador. Ele não quer que você entenda que não foi você que escolheu a Deus. Que foi Deus que te escolheu. Ele não quer que você nem eu entenda isso. Por isso ele tenta fazer essas coisas aí para tentar ofuscar o brilho do Espírito Santo na minha mente e na tua, que nos dá a compreensão e entendimento da palavra. Eu vejo muito, Marquinhos, que quando o inimigo ele não consegue apagar Deus das nossas vidas, ele começa a distorcer a palavra de Deus. E é basicamente isso que você está falando aí. Ele não quer que a gente saiba que foi Deus que nos escolheu. Porque a partir do momento que a gente acha que foi a gente que escolheu Deus, a gente começa a achar que tudo que Deus faz nas nossas vidas é mérito nosso. Só que Deus mostra que Ele nos escolheu para saber que, olha, independente de você não aceitar, independente de você errar, independente de você não me amar, eu estou chamando primeiro. Então a gente começa a ver que é a graça de Deus sobre nós, né? Não é nada que a gente fez, não é nada que a gente vai fazer, porque não há nada que a gente possa fazer para merecer o sacrifício de Jesus na cruz. Verdade. Então Deus vai mostrando a graça dele sobre nossas vidas, né? Então quando Adão e Eva, por exemplo, em Gênesis, Deus caminhava todos os dias entre eles, né? Passeava ali no jardim, e por Deus estar ali, o inimigo ele não conseguia fazer com que Adão e Eva não crescem em Deus. E a serpente vem distorcendo a palavra de Deus, para que eles pecassem contra Deus. Então Deus chega ali e fala o seguinte, olha, você tem todas essas árvores aqui para você consumir, porém só uma que você não pode.
E aí a serpente vem e vem falando bem assim, olha, é verdade que Deus disse para vocês que você não pode comer de nenhuma das árvores que tem aqui? Então você vê que ela distorce a palavra, porque não tinha como eles descrer de Deus. Porque Deus caminhava todos os dias. Interessante. Ele distorcia a palavra. Interessante isso aí no seu raciocínio, Vini. Você pode ver que a serpente de Orademã, ela mentiu. Ela fez uma mistura. Ela misturou a verdade com mentira. E é isso que ela faz. E uma meia-verdade é pior que uma mentira. Isso. Ela misturou a verdade com a mentira. Ela quis enganar a mente deles ali. Hoje é a mesma coisa. O que é que ele faz? Ó, toma aqui um cigarro. Ele é bom. Fumei o cigarro, ele é muito gostoso. Pronto. Ele te ofereceu. Ele te falou que era ruim? Não. Ele te falou que vai acontecer no futuro se tu continuar fumando cigarro? Não. Ele nunca te apresenta a consequência. Ele sempre mistura as coisas boas com coisa ruim, a verdade com a mentira. Olha o que a serpente falou. É certo que não morrerás. Ela não mentiu. Ele não ia morrer. Automaticamente, Adão e Eva estavam pensando naquele momento, Eva estava pensando naquele momento, que ela comia, pão, morria. Ela não entenderia que ela teria um corpo que poderia morrer. Né? Ou seja, ela comeu, ela automaticamente agora ela passou a ser uma pessoa corruptível, não incorruptível. Né? Ou seja, nasceu, procriou ali, morreu. Ela agora ia ser assim. Porque o ser humano foi criado para nascer, crescer, produzir e viver eternamente. O ser humano não foi criado para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas infelizmente a queda do pecado, a entrada do pecado no mundo fez isso aí. Por isso que Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio aos problemas, o que é que Deus fala? Que não foi você nem eu que escolheu a ele, rapaz. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso em meio aos pecados, em meio aos problemas, em meio às tribulações do dia a dia. Deus fala, meu filho, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Vá, dê fruto, a fim que esse fruto permaneça. E tudo quando tu pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vou lhe conceda. Outra coisa que eu quero falar, Vini, aqui em questão do pedido. Quantas pessoas pedem ao Senhor? Pede. E às vezes ele não alcança aquilo. Porque no livro de Tiago fala que os que pedem é semelhança à onda do mar, que impelida pelo vento ela vai e volta. Às vezes você pede, mas não confia. Não tem a confiança plena de que aquilo vai acontecer. Eu vou pedir porque eu sei que isso vai acontecer. E Deus ele vai me abençoar. Lembrando que é uma guia de mão dupla, né? Você pode ver aqui, ó. Não foi de vós que escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e dei fruto. Olha a chave. Olha aqui. Dê fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, meu nome eu vos conceda. Não é só você pedir a Deus. Você tem que ir dar fruto. Ele dá primeiramente, independente da gente dar fruto. Mas ordena, né? Que a gente faça aquilo. É igual a parábola dos talentos, né? Ele vai lá, confia talentos na mão de alguns. Confia, que ele entrega 5, volta 10, o que entrega 2, volta 4, mas tem um que vai lá em terra. Aquele não deu fruto, aquele não multiplicou o talento que Deus tinha dado. Então, e aí Deus vai chamar, né? E fala assim, olha, você foi um servo mau, você foi um servo infiel. Porque eu te dei, confiei o talento na sua mão e você não multiplicou. Então ele ainda fala, é melhor que você colocasse na mão dos banqueiros, pelo menos vinha com juros e tal. Verdade. A palavra era fiel e verdadeira, né? Então, o que eu tenho para deixar de recadinho para todos vocês aqui é que mesmo em meio às dificuldades da tua vida, Deus ele te escolheu e no momento certo ele vai te dar bênção. Agora você precisa crer, você precisa confiar e outra coisa, você precisa buscar. Porque a palavra de Deus diz examinar as escrituras, porque julgar ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, o próprio Deus fala isso. Então, se você não buscar, você vai perecer por falta de conhecimento. Então, Marquinhos, já que você está falando aí, né, que não foi a gente que escolheu Deus, foi Deus que nos escolheu, eu quero que você conte um pouquinho aí como foi sua experiência, como foi que Deus te encontrou. Né? Rapaz, a história é muito boa, né?
sempre tem uma história que nos comove muito e é da minha convenção, uma história muito interessante. Eu lembro que no ano de 2009 foi o ano da minha convenção. Passei por muita dificuldade, muita tribulação, mas graças a Deus eu consegui vencer. Um pouco antes eu era dançarino, eu jogava capoeira, era capoeirista, dançarino, skatista e lutava boxe. Eu gostava disso tudo. E eu fazia, não esperava não. E eu fazia esse apanhado todo, né? Tinha um grupo de dança, o nome era Michael Dance, a gente dançava, saía pra dançar fora e tal. A gente dançava street dance. Então eu era muito apaixonado por esporte, sempre fui. Mas eu gostava muito mesmo da capoeira, gostava demais. Aí teve um dia que eu comecei a dançar, aí conheci a minha esposa, né? Dançando também. E nesse eu conheci minha esposa, a gente começou a namorar. Ela começou a ir para a igreja e eu não ia para a igreja, né? Incrível que ela vinha para a igreja, velho. Aí ela me deixava na porta da igreja, eu deixava ela na porta da igreja e eu ia para a festa. Sempre assim, e ela nunca me dizia nada. Ela nunca apertava na minha, mas por que você vai para a festa? E por incrível que pareça, Vini, eu chegava em casa completamente bêbado. Bêbado. E ela nunca falava nada. Então aquilo começou a me incomodar, né? Começou a me incomodar. E um certo dia, eu lembro que ela tinha ido para um treinamento lá na FADBA, que é a Faculdade Adventista da Bahia, lá em Cachoeira. Eu lembro que ela foi para esse treinamento. Aí ela falou assim, minha esposa não está aqui, hoje eu vou na igreja. Decidiu ir na igreja. Decidi ir na igreja. Ela te chamava para ir? Ela me chamava. Mas tu não... Nunca dizia eu vou. Eu ficava na minha, né? Mas ela também não reclamava. Então, esse dia eu falei, eu vou pra igreja. Se ela não tá aí, eu vou na igreja. Aí pegou uma Bíblia que tinha lá em casa, uma Bíbliazinha, João Ferreira de Almeida, tipo essa tua aí. Aí eu fui pra igreja, chegou lá, fui recebido tão bem, rapaz. Tão bem. Foi um dia de sábado que eu fui pra igreja. Chegou lá, tinha umas irmãs lá recepcionando. Oi, Marcos, tudo bem? Passei que já me conhecia há anos. Aí me abraçou, pegou minha mão, sente aqui, você quiser algo, eu vou pegar pra você, isso e aquilo. E aqui eu comecei a me sentir bem ali. Aí eu comecei a ir à igreja, né? Teve um dia que minha esposa estava indo para a igreja, aí eu fui para a igreja com minha esposa. Aí eu tinha muita amizade, muitos amigos. Teve um dia que eu lembro que eu estava com a Bíblia, só que quando eu via os meus amigos, o que eu fazia com a Bíblia? Eu botava a Bíblia aqui, né, embaixo do braço, que eu ficava com vergonha. Eu era novo, não era nem convertido ainda, na verdade eu estava começando a conhecer o Evangelho, estava começando a ir para a igreja, eu tinha vergonha de falar que era crente. O Espírito Santo estava plantando essa semente. E se eu não suportava crente, eu ia botar a Bíblia assim embaixo do meu braço, aí tô indo. Aí o Espírito Santo usou um rapaz para fazer uma coisa que é me mais aproximar de Deus. Então eu tinha um cara que era meu melhor amigo, né? Eu lembro que eu botei a Bíblia assim embaixo do braço, aí vim falando com ele. Quando ele viu aquela Bíblia, ele falou assim, ih, rapaz... Ó galera, Marquinhos agora é crente, deixa ele lá, bora, virou as costas pra mim. E aí saiu. Vini, naquele momento, meu coração parece que ele foi quebrado, que era o cara que eu mais considerava, né? No meio daquela galerinha ali. Respeitava muito, ainda respeito. E naquele momento, eu fiquei triste demais, eu falei, meu Deus do céu. Ele falou sério mesmo. Ele falou sério. Aí ele virou as costas e saiu, Marquinhos agora é crente, vixe, deixa Marquinhos lá. Naquele momento o Espírito Santo falou assim, ó, aqui não é o seu lugar. Seu lugar é no meio dos seus irmãos, que te amam. Quer dizer, as pessoas que tu não conhecia na igreja te recepcionou bem. Os amigos que andavam com você te rejeitou. Me rejeitou. E vim naquele momento, depois eles viraram, mas que é brincadeira. Eu levei na esportiva aquilo ali, né, tal, mas o coração quebrado. Vini, quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei na minha cama ali, eu não sabia orar direito, não sabia conversar com Deus, aí eu conversei do meu jeito com Deus, né? E eu lembro que eu falei assim, eu vou tomar estudo bíblico, eu vou conhecer sobre a palavra. Aí eu comecei a estudar a Bíblia com um instrutor chamado Kim, era meu instrutor bíblico. E ele levava um livrinho, quando eu nunca mais vi um livrinho desse, ele pegava um livrinho que tinha vários temas bíblicos, e ele começava a explicar, e eu não sabia que existia aquilo na palavra, né, que a Bíblia tem muitos mistérios, e ele ali começava a me explicar, usado pelo Espírito Santo, Marquinhos, é assim e tal,
e você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque a Bíblia fala isso e aquilo foi me comovendo, e eu fui praticando mais, fui mais indo para a igreja. E chegou um dia que eu tomei a decisão de me batizar na igreja. E hoje eu sou um adventista do sétimo dia, eu não trabalho aos sábados, porém antes de eu começar a não trabalhar nos sábados, eu passei por muita tribulação. Muita tribulação. O meu pai olhou para mim um dia e falou assim, ó, tanta igreja para você escolher? Como é que você escolhe logo essa que não trabalha no sábado? Você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Eu lembro que meu pai falou isso e aquilo me comoveu muito. Eu fiquei balançado porque eu já estava com minha esposa, já estava construindo minha casa, estava com um trabalho de carteira assinada. E meu pai falava aquilo, então aquilo causou um conflito no meu coração de eu abandonar o evangelho. Só que o meu instrutor bíblico, ele falou uma coisa interessante, ele falou para mim, Marquinhos, ele abriu a Bíblia, não lembro o versículo, ele falou assim, ó, Marquinhos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Rapaz, quando ele falou aquilo ali, foi que me deu toda a fé e autoridade. Aí ele me falou outro versículo, que esse eu lembro que está em João capítulo 8, versículo 32, que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Marquinhos, você está sendo liberto da toda mentira, você está sendo liberto. Só depende agora de você, lembre-se. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então naquela empresa não deu para ficar nessa empresa, eu saí dessa empresa. E aí eu me profissionalizei em outra área, que foi na área de construção civil. Comecei a trabalhar e meu pai dizia que eu nunca ia conseguir um trabalho de carteira assinada. E assim que eu fechei um ano trabalhando de ajudante de pedreiro, eu fui classificado pedreiro. Aí comecei a trabalhar, comecei a me especializar, e já batizado na igreja. E aí minha filha nasceu, agora eu consegui um trabalho de carteira assinada que não trabalhava ao sábado. Aí meu pai ficou admirado com aquilo, né? Porque as empresas tudo trabalham de sábado. E ele ficou impressionado com aquilo. Eu falei, meu pai, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Depois eu comecei a estudar mais, e falei assim, rapaz, eu quero agora partir para outra área, eu quero ser professor de educação física. E aí comecei a estudar, e fiz um propósito com Deus, e Deus me conseguiu um trabalho. E hoje eu não trabalho aos sábados. Amém. Porque quando você confia em Deus, Ele te abençoa demais. E eu lembro que eu falei com minha esposa no dia que eu falei assim com ela, amor, eu quero me batizar. E ela ficou muito feliz com aquilo ali, porque era o sonho dela, né? Ela já orava por aquilo, ela nunca apertava a minha mente, você tem que ser crente, não. Venha pelo amor. E quando ela falou, venha pelo amor, eu comecei a estudar esse livro. E esse livro me transformou. E hoje eu já tenho 15 anos de evangelho. 15 anos. E dentre esses 15 anos, eu aprendi uma coisa. Deus, Ele não está preocupado com o teu corte de cabelo. Deus não está preocupado com a tua camisa, com o teu short, com a tua calça, como você se veste. Deus está preocupado com a sua comunhão com Ele. Muitas pessoas têm religião, mas fulano veste, a menina veste calça e não sei o quê. Muito apegado naqueles costumes farisaicos, e esquecem de que Deus não enviou Jesus para morrer pelo guarda-roupa de ninguém. Jesus, ele não veio para morrer pelo meu guarda-roupa, nem pelo meu corte de cabelo. Jesus, ele veio morrer por mim, por você. Existem religiões que você tocar no púlpito da igreja, o pastor briga, e aquilo, você tocar na cadeira para mudar de lugar, briga. Esqueceu que Jesus veio morrer por mim, por você, não pela cadeira, não pelo púlpito, não pela calça, pela camisa que você está vestido. Jesus lavou o pé do... Você entendeu? Então Deus, eu entendi que a partir do chamado de Cristo, quando ele fala assim, Marquinhos, não foi você, Marquinhos, que me escolheu, eu que te escolhi. Eu entendi que a minha conversão é verdadeira. E hoje eu prego do meu dom que eu tenho. Eu sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que brinco, sou uma pessoa que resenho com todo mundo, sou uma pessoa que não faço discriminação por religião, porque a pessoa é do candomblé, porque a pessoa é espírita, porque a pessoa é de Umbanda, porque a pessoa é de não sei o que lá. Aí eu vou ficar fazendo discriminação racial, porque você é da religião tal. Jesus não morreu por placa de igreja de ninguém. Jesus morreu por mim e por você.
E nós somos a igreja de Cristo. Então as pessoas hoje, o cristianismo hoje, infelizmente, está muito, como é que eu posso dizer uma palavra? O cristianismo hoje está um cristianismo muito fechado, pelo simples fato de que as pessoas digam, a minha igreja que vai para o céu, a minha igreja que vai para o céu, a minha igreja que vai para o céu. As pessoas estão preocupadas com o bem aquisitivo das igrejas, estão preocupadas com a igreja, mas não estão preocupados com os membros da igreja. E quantos membros de igreja desfalecendo, precisando de comer algo em casa e não tem, precisando de uma mão amiga e não tem, precisando de uma palavra de conforto e não tem. Às vezes vai para a igreja, mas o coração está em casa, passando por dificuldade, por alimentação, quer saber o que vai comer em casa. E às vezes a gente que é irmão, está aqui um do lado do outro e não sabe o que, é que seu irmão está passando, está ajudando os irmãos. Hoje você vive em um cristianismo que os irmãos um julgam o outro e fulano tem que ir para o inferno e fulano não sei o que lá. Disciplina fulano, tira fulano da igreja, disciplina fulano. E não se coloca no lugar de quem? De Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Eu lembro da Maria Madalena, uma mulher adúltera, uma mulher que estava pecando, o tempo todo em pecado. Ela tinha todo o direito de ser apedrejada. Mas no momento que as pessoas falaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e pela lei de Moisés ela deve morrer. Eles estavam errados? Não. Ela devia morrer. Mas Jesus, por ser um ser amoroso, foi o que ele falou? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Fosse retirando de um em um. Se retirando. Depois ela falou, mestre, cadê os homens que estavam me condenando? Quer dizer, Jesus falou, cadê eles que estavam te condenando? Aí ela, foram todos embora, Senhor. Aí Jesus vai falar assim, tampouco eu não te condeno. Vai e não peques mais. E aí você vê que aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham um pecado e elas estavam não olhando para o seu pecado e estavam olhando para o pecado dela. E Jesus, que não tinha pecado, Jesus foi e falou, não, eu não vou te condenar. E aí Paulo vai dizer, né? Paulo diz assim, dos pecadores eu sou o pior. Porque, eu falo para você, será que Paulo era o pior pecador que já existiu? Eu não creio muito, né? E aí o que é que acontece? Eu vejo que Paulo, quando ele dizia isso, é porque ele estava olhando para o pecado dele e não estava olhando para o pecado do outro. Né? Ele conhecia as profundezas do pecado dele. Toda vez que ele pecava, que ele se arrependia, que ele ia para Jesus, ia orar, ia pedir perdão. Então ali ele estava conhecendo cada vez mais a profundidade do pecado dele e estava olhando pouco para o pecado do outro. E aí a gente vê como que você falou agora de Maria Madalena, as pessoas estavam olhando muito para o pecado dela e pouco para o pecado dele. Eu já vi alguns estudiosos, né, falar que aquelas pessoas que estavam ali querendo apedrejar Maria Madalena, provavelmente eram pessoas que tinham se deitado com ela. Com certeza, verdade. Eram pessoas que estavam ali, já tinham costume de fazer coisas erradas. O que é que os fariseus faziam? Aquelas pessoas ali eram os escribas, fariseus e saduceus, que eram os mestres e doutores da lei. Então o que é que eles faziam? Eles tinham o costume de fazer coisas erradas, porém ele queria que a lei se aplicasse a mim e a você, mas a ele não. Exatamente. Ou seja, ele poderia ir para o céu, eu e você não. Então, ele tinha esses costumes. Então, quando Jesus estava na terra, quando Jesus estava ali pregando o evangelho para aquelas pessoas, o que acontecia? Existia saduceus, escribas e fariseus que estavam ali para averiguar, né? Uns estavam para provar se realmente era o Messias. Outros estavam ali, quem sabe, para receber um milagre. Outros estavam ali para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas tinha várias classificatórias de pessoas ali. Então o que foi que Jesus falou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então quem sou eu para estar condenando o meu irmão que está do meu lado? Quem sou eu para condenar as pessoas que estão lá? Você é um pecador, isso, aquilo. Às vezes, por eu ser uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito alegre, quem me conhece sabe, algumas pessoas falam assim, vixe, isso é um crente? Outro dia eu recebi um comentário, né? Eu sou digital influencer, eu fiz um certo comentário em uma publicação, né? No jornalismo lá e tal.
Aí naquela publicação, várias pessoas concordaram. É uma publicação de um jornal, então pessoas concordam, pessoas não, né? Normal. Mas teve uma pessoa que eu conheço e certamente eu segui aquela pessoa. Ela chegou lá no comentário e chegou assim, disse assim, ó. Mas ó quem disse, né? Me julgando. Ela mandou um versículo bíblico pra eu tirar a trave do meu olho. Aí eu falando no versículo bíblico, ler. Eu falei, oxe, não entendi. Aí ela botou assim, mas logo quem? Você que diz que é crente, como foi que ela disse? É crente cômico que diz, né? Botou assim, crente cômico que diz, né? Quer dizer, por eu ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, ela quer que eu seja uma pessoa triste, e eu vejo essa pessoa, quando ela chega no local, não conversa com ninguém, toda fechada. Isso é qualidade de evangelho. As pessoas acham que para ser crente tem que ser triste. E isso, uma pessoa triste. Jesus colocou a gente aqui para sofrer. E aí eu volto àquele negócio que eu tinha dito no início. São pessoas que acham que a gente tem que fazer para merecer a salvação. Então você tem que ser uma pessoa triste, você tem que ser uma pessoa que vai sofrer para você poder merecer algo. Tu já viu? Então, e ainda eu vou mais profundo, Vini. Jesus veio para revolucionário do cristianismo. As pessoas pensavam que ele ia ser de uma forma, ele foi completamente diferente do que as pessoas pintavam o quadro de Jesus. Jesus, ele sentava com os pecadores. Jesus, ele comia com os pecadores. Lavava os pés dos pecadores. Andava no meio de pessoas doentes, coxos. Ele fazia um milagre. Então, eu sou uma pessoa que gosta de viver. Eu resenha boa, resenha saudável. Não discrimino religião. Tenho vários amigos que é do candomblé, tenho vários amigos que é de Umbanda, de espírita. Eu nunca cheguei para uma pessoa dessa e dizer assim, você vai para o inferno porque você é do candomblé. Não existe isso. E existem várias pessoas na religião que são tanto apegados a costumes antigos da palavra, costumes antigos, que eles não vão na essência da palavra, né? Eles não vão na essência do amor de Deus, que discriminam essas pessoas. Mas, só falando, voltando um pouquinho para falar da rede social, e aí eu parei e fiquei analisando, rapaz, ela ainda disse lá que não via eu pregando na minha rede social. Aí eu vou lá e entro no Instagram dessa pessoa e olho. Não me segue? Como é que sabe que eu não prego o evangelho? Não é minha seguidora, porque se ela fosse seguidora, ela vê que a notificação aparecia para ela. Porque todo dia eu dou uma palavra de motivação para os meus seguidores. Eu falo, olá gente, tudo bem? Tudo ótimo? Como é que tá vocês? Olha só, eu quero dizer para você nessa manhã que Deus ele é contigo. E mesmo em meio às suas dificuldades, Deus ele quer te abençoar. Não desista dos seus sonhos, persista. Porque Deus ele quer derramar bênção sobre a tua vida, mas você precisa confiar e entregar na mão dele. Falo sobre o desespero, você que está desesperado hoje. Deus fala, vinde a mim os que estás cansados. As pessoas não veem isso. Porque não é um seguidor meu, então não vê. Aí eu fui lá, eu segui a pessoa. Mas, tá tranquilo. Minha rede social é aberta. Quem quiser julgar, pode julgar. Quem quiser aplaudir, pode aplaudir. Eu tô aqui pra isso. E outra, tipo assim, na própria palavra vai dizer que Deus enxerga diferente do que o homem enxerga. Então não é porque uma pessoa que tá vendo alguma coisa na sua rede social que vai julgar se você vai ser salvo ou não, se você é crente ou não, porque é o seu coração perante a Deus que vai dizer isso, né? Dentro de... Eu tenho 13.900 e alguma cacetada aí de seguidores. Dentre todos os seguidores, ela foi a primeira pessoa que falou isso de mim. Eu recebo vários directs por dia, o pessoal agradecendo, tipo, muito obrigado, muito obrigado pela palavra de conforto que você me deu, tipo, muito obrigado pela ajuda, tipo, muito obrigado pelo conselho, rapaz, aquilo que tu postou me ajudou bastante. Essa semana eu tô vindo do trabalho, tô indo pra casa, aí um seguidor me viu, aí ele... Tipo, eu parei pra falar com ele, tava de bicicleta, parei pra falar com ele. Aí ele falou assim, meu irmão, quando eu casar, eu quero ser um esposo que nem você. Aí eu falei assim, rapaz, eu sou indigno, eu pensando, né, meu Deus, eu sou indigno, não sei, pecador que nem eu. Meu irmão, você trata a sua esposa de uma forma tão bonita que eu, quando casar, eu quero ser um esposo que nem você. Falei assim, meu irmão, para você ser uma pessoa que nem eu, você tem que integrar a sua vida a Deus, porque não sou eu, é Deus.
Nós somos seres pecadores. Ninguém está livre de fazer coisa errada ou de pecar ou algo do tipo. Mas a Bíblia fala no livro de Provérbios, que Provérbios, se você pecou, você vai lá, confessa seu pecado a Deus, deixa aquele pecado e você vai alcançar a misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcançará a misericórdia. Então assim, eu tento não pecar, mas todos nós somos pecadores. Nós pecamos por minuto, olhando ou escutando, até no que você escuta que a pessoa ali falou, você está pecando, né? Às vezes o que você fala, às vezes você se ira por alguma coisa. Então assim, hoje para você ser uma pessoa evangélica, você tem que viver na contramão do mundo. Temos que viver assim, na contramão do mundo. E para mostrar que Deus realmente ele é o autor e consumador da minha fé, da tua fé, Vini. Ouvinte, você telespectador que está assistindo esse podcast aí, que assistiu até o final, quero dizer para você que Deus é contigo. Não desista dos seus sonhos, persista. E outra coisa, neste momento eu quero orar por você. Tá bom? Onde você está, dependendo da sua religião, crença ou credo, eu quero fazer uma oração especial por você, por sua vida, por sua família. Tá bom? E do jeito que você está em sua casa, como Deus fala, que se você quiser conversar com Deus, feche a sua porta, conversa ali com Cristo, com Deus, que Ele vai te escutar. Tá bom? Eu quero conversar com você, feche seus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, poderoso Senhor, neste momento, existe essa pessoa que está aqui me assistindo, ó Deus, nos assistindo esse podcast, Senhor Deus. E quem sabe ele está com a vida sem esperança, mas através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha trazer esperança novamente a este coração. Que o Senhor possa protegê-lo, abençoar sua família, abençoar também, ó Deus, os seus problemas, tomar ele em Tuas santas e poderosas mãos, fortificar o seu coração, dar a paz a esta pessoa, Deus, uma paz de espírito. E que tudo, ó Deus, de negativo, de negatividade na vida dessa pessoa possa ser jogada por terra neste momento, em nome de Jesus. Para que assim haja paz no seu coração e que ela possa estar se preparando para alcançar a mansão celestial. Abençoa ela e que ela lembre sempre que não foi ela que escolheu a Deus, foi Deus que lhe escolheu. Lembre-se, ouvinte, Deus ele está te escolhendo neste momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcão, muito obrigado pela sua presença aí. Tamo junto. Que Deus possa abençoar você e sua família. Espero que vocês em casa aí tenham sido abençoados com esse cara. Esse cara é luz, mano. Esse cara trouxe Amém. a palavra de Tamo Deus junto. aí. Deus usou ele para abençoar você. Espero que você tenha recebido aí sua porção em casa. Amém. Aguardem os próximos capítulos da Bíblia, da palavra de Deus.